pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do Pode Me Inspirar. E hoje o meu convidado super especial é o meu tio, ele se chama Silvio e é uma das minhas maiores inspirações de vida, de trabalho, de ser humano e de profissional. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse podcast, então seja bem-vindo, tio, Bom a esse dia, querida. podcast. Estou muito feliz de você estar aqui, de saber um pouquinho mais da sua história, né, que eu já sei um pouco, mas tenho certeza que o pessoal vai amar. Então, Ok. pode começar contando. Quem é o Silvio, onde o Silvio nasceu, de quem o Silvio é filho? Muito bem, o Silvio tem 61 anos, né? Eu nasci em Santo André mesmo, pertinho do estádio ali do Bruno Daniel. Sou caçula de 3 filhos, né? Sou a mamãe, né? A tia Ju. E nasci ali numa casa muito humilde, muito simples, né? Mas com muito amor, né? Nós crescemos dentro do ambiente de amor, tivemos algumas diversidades, mas as boas recordações é que fica, né? Isso que é o mais importante, né? Então, me lembro de passagens, né, que nós tivemos na nossa vida. Eu tive num retiro recentemente aí, onde o padre perguntou assim para a gente fazer uma reflexão. Em que momento você sentiu Deus cuidar de você, né? Mas só de você. E era um retiro em casal. E aí eu fiquei buscando na minha memória o que seria, né? Quando aconteceu alguma coisa. E teve um fato muito interessante, né? Que acho que eu tinha uns 5 para 6 anos. É uma memória muito longa, né? Mas foi um fato que marcou muito e Deus já estava presente na minha vida e na vida da minha família, né? Mas aí o que aconteceu nesses 5 anos que você se lembra? Então, esse evento foi o evento que mais marcou realmente. Nós morávamos numa casa simples, que é a casa da avó. Não tinha pavimentação as ruas, era tudo barro, né? E nesse dia teve uma tempestade como a de ontem. Por isso que me veio muito na memória, né? E a minha mãe saiu para ir, ir no açougue, né? E eu e as minhas irmãs ficamos em casa. E começou uma tempestade muito forte. Ela estava no açougue. E o açougueiro, o seu Carmo, pediu para ela não ir embora e esperar a chuva passar. Mas como ela tinha deixado os 3 em casa, Ficou com medo? ela resolveu ir para casa. E a chuva era muito forte. Apesar de a gente morar num lugar alto, a água entrava por baixo da porta, pelo telhado, e foi enchendo a minha casa de água. Nossa. E a Anísia colocou a gente em cima de uma bancadinha que tinha, e eu me lembro que pegou, acho que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, acendeu uma vela, maior perigo de Pegar incendiar a fogo. casa. E nós ficamos lá chorando, os 3 chorando. Mas nós não sabíamos nada que estava acontecendo, né? Quando a chuva foi diminuindo, aí a Nísia escutou uma voz gritando: filho, filha, filho, filha. E era minha mãe, que estava toda rasgada. A enxurrada tinha levado ela. Ela tinha Ai. perdido chinelo, cardeneta, carne, tudo. Ela quase morreu nesse dia. E quase desmaiou, porque a gente não ouvia ela, por causa que a gente estava chorando e ela gritando lá de fora. Nossa. Batendo na porta, a gente não ouviu. Então foi realmente neste dia que eu acho que Deus realmente colocou a mão, não só em mim, mas na nossa família, que eu me lembro pela primeira vez, né? Mas teve várias vezes que ele Olha, por isso que a atuou. avó tem tanto medo de chuva. É isso. Quando chove, a Tata fica super preocupada, assim, dela ficar sozinha. Exatamente isso. Quando chove, ela não quer que a gente nem converse. Ela se apega às orações e fica quietinha no cantinho dela, por Olha. causa desse evento que aconteceu. Olha, eu não sabia disso. Que coisa. Pois é. E aí me conta, você começou a trabalhar muito cedo, né? A avó contou um pedacinho, né, no podcast dela. Uhum. E você tem memória disso? Porque você era bem Tenho, novo, né? tenho memória. Eu tinha 9 anos, né? A gente já passava por dificuldades financeiras, né? E aí um dia eu falei para ela: mãe, eu preciso te ajudar. E aí, mas o que fazer, né? E aí ela resolveu fazer cocada
E eu vendia num empreendimento imobiliário que estava sendo construído, é onde eu moro hoje, chamado Centreville. Né? Então, eles estavam construindo as casas e eu ia com uma bandejinha vender cocada para os rapazes que estavam construindo isso daí. Só que a gente tinha que fugir, porque os guardas não deixavam a gente vender as coisas lá. Então, virava mexer, a gente tinha que correr dos guardas, né? E seu Oswaldo era um caminhoneiro que entregava material de construção, areia, terra, essas coisas lá. Muitas vezes salvou a gente. Olha, ela contou no podcast que ele colocava você atrás do banco do caminhão e te levava Isso. para vender. Esse foi o início, né, de tudo, né? Com 9 anos a gente já tinha o senso de responsabilidade, né? Pelas dificuldades que a gente passava em casa. Televisão, eu acho que eu só vou me recordar com uns 10, 12 anos. Eu me lembro que a gente assistia televisão, tinha um casal que morava bem em frente à nossa casa, né? Seu Gustavo e Dona Nair. Ia toda a criançada lá assistir televisão do lado de fora da sala. Era a nossa diversão das 7 às 9 da noite. Olha, que legal. E você tem memória, tio, quando você ia, né, vender as cocadas? Se você tomava não, se era humilhante, se era triste, ou se não, se era legal, você gostava. Você tem essa memória? Eu sempre gostei, né, de venda. Por isso que acho que eu nasci para venda e minha vida inteira foi em venda. Eu me lembro, era gostoso, porque os rapazes que trabalhavam na obra, eles também tinham um carinho com a gente por ser pequenininho, né? Então a gente ia, eu acho que dinheiro de hoje era 50 centavos o pedaço da cocada, era bem baratinho, né? E aí um vinha, dava uma mordida na cocada e o outro falava, pô, é boa, vem cá. E eles paravam um pouco a obra, vinha lá, comprava. E a coisa mais gostosa era voltar com a bandeja vazia para casa e um pouquinho de dinheiro ali, né? Que não sei hoje quanto daria, uns 5, 6 reais. Olha, que coisa. E aí, depois dessa parte da cocada, qual foi o seu próximo trabalho? Aí eu passei por vários trabalhos, principalmente antes do... foi assim, depois disso, eu trabalhei, fui engraxar sapato, depois eu fui fazer teste no Senai, que era... todo o garoto do ABC tinha que trabalhar numa metalúrgica, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer teste no Senai pela Pirelli, mas eu não passei pela Pirelli. Então eu não tinha condições de fazer o Senai, porque nós não tínhamos como bancar a minha condução, nada. E foi quando eu fui trabalhar no comércio, né? Para 13, para 14 anos eu já estava na Oliveira Lima. Olha. Antes disso, eu que levava a marmita para minhas irmãs, né? Era o meu trabalhinho, né? De levar a marmita para a Ju e para a Ni, na loja Jussara. E aí eu entrei na Caprichou, que foi a primeira loja que eu entrei como estoquista, né? Era loja de quê? Sapato. Loja de sapato. E o Márcio, amigo meu, muito querido, né? Que mora perto da igreja lá, que me ajudava, enfim, crescemos ali. E depois da Caprichou, eu fui para a Babuche, que tem uma rede de lojas também, Babuche de conhecida, sapato, né? de sapato, e ali na Oliveira Lima. E ali eu trabalhei, comecei como estoquista e depois fui para balconista. Só que quando chegou nos meus 17 anos, o dono me chamou a minha mãe e falou que precisava me demitir porque eu estava entrando na época do exército. Isso acontecia muito natural, né? Normal. Porque quando você entrasse no exército, eles não poderiam demitir. Então ia ter que ficar lá, né? Então todo garoto que tinha entre 17 e 18 anos normalmente perdia o emprego nessa época. E foi uma época muito difícil, porque eu sempre quis trabalhar, precisei trabalhar. Então eu fui ser servente de pedreiro com o seu Boris, que trabalhava que morava do outro lado da rua da nossa casa, e fui trabalhar, ironicamente, nesse mesmo conjunto que eu moro hoje. Nossa. Eu Tem trabalhei toda uma numa casa... história ali, então, você com o Você viu seu bairro nascer. Eu e o Centreville temos uma história muito linda, porque eu conheço o Centreville, ele era chamado de Barão. O nome era Barão porque era uma fazenda
que dizem no passado que tinha um barão, que era o dono da fazenda, tinha um lago, tinha uma casa, e nós brincávamos muito lá, né? Depois foi vendido, foi feito o empreendimento, né? E eu me lembro que nessa época, entre 17 e final dos 18 anos, eu trabalhei com o seu Boris, servente pedreiro, 2 casas para cima da minha, que eu vejo hoje ela ainda. E tem uma passagem que eu me imaginava numa casa daquela. Por quê? Nós chegávamos tipo 7 horas na casa. 7h30, a dona dava para a gente um copo de café com leite e um pão com margarina. E a família estava tomando café. E o pai saía com os filhos, levava os filhos na escola e ia trabalhar. E ela ficava cuidando da casa. Hoje a minha rotina é mais ou menos isso. Olha. Né? Eu saio para trabalhar, levo o Pedro, a Wanda sai, leva a Vitória, né? E essa foi uma etapa dura. Era uma época de frio, muito frio, de junho, julho. Eu acordava às 6h30, ia lá na casa dele, nós descíamos a pé. Quando era meio-dia, nós voltávamos para casa para almoçar. Voltávamos depois 1h e pouco, e terminava às 5h30, 6 horas da tarde. Nossa. É um trabalho grande que ele fez lá no telhado e tudo mais. Mas eu estava trazendo um pouquinho de dinheiro para casa que a gente precisava, né? Depois eu fui chapa. Você sabe o que é chapa? Não. Normalmente falam que chapa é aquele cara que trabalha dentro da lanchonete, né? Não, mas eu fui ajudante de caminhoneiro. Olha, da expressão o meu chapa, é isso? Não, é uma expressão que é chapa mesmo, é um ajudante que carrega caminhões. Ah, né? entendi. E foi uma época que muitos meninos estavam desempregados na minha rua, e o seu Toninho, pai do Panda, arrumou para a gente na Urniex, que é quem fazia o ODD, ali em São Bernardo, para a gente trabalhar de chapa. Então, ele tinha uma perua Kombi, levava a gente, e a gente trabalhava o dia ali carregando, muitas vezes saía para entrega e descarregava. Duro. O primeiro dia eu cheguei com as mãos em carne viva em casa. É um trabalho pesado, né? Pesadíssimo. Lona, corda, né? E as caixas, né? Você pega uma caixa de ODD na época, tinha 8 quilos. Parece que não é nada, mas você carregar 500 caixas de 8 quilos, é muito quilo. E você era magrinho, né? Sempre foi magrinho. Muito, sempre fui muito magro, né? Eu, quando comecei a jogar no Guarani, eu tinha 12 ou 13 anos e eu pesava 64 quilos. Nossa. Aquela foto que eu gravou lá com os cachorros, que eu tô no tancão lá, eu tinha 64 quilos naquela época. Bem magrinho. O Pedro puxou você. A magreza e a Vitória também. Sim, mas o Pedro é alto, né? Graças a Deus ele... É verdade. Quem o Pedro puxou? Quem que é alto, assim, na família? Não tem. Que eu me lembre, não tem. O pai da Wanda é alto? Não, não era. Eu acho que Joaquim Pereira, né? Meu avô era um pouco mais alto de todos que eu conheço, porque meu pai também não era tão alto. É verdade. Então, eu acho que o avô que era mais alto, que eu lembro que ele era magrão, assim, eu acho que ele puxou mais pro avô. Que legal. E aí, depois dessa etapa, foi direto ao estágio do banco ou teve mais alguma coisa no meio do Isso, então, foi interessante, porque eu jamais pensei em ser bancário. Não estava na minha cabeça. Trabalhei no comércio, gostava de venda e tudo mais, mas não me via no comércio. Eu me via na empresa metalúrgica, de alguma forma entrar como ajudante geral, ou fazer um curso de eletricista, alguma coisa assim. E sua mãe insistiu muito para que eu fizesse um teste no banco. Ah, então foi culpa dela. Foi culpa dela. Foi culpa dela eu ficar 30 anos em banco. Nossa, 30 anos. Né? E aí, realmente, eu me convenci que eu poderia fazer o teste no Banco Nacional na época. Foi na rua Líbero Badaró, lá em São Paulo. Fiz o teste, aí fiz todas as etapas. Passei e iniciei em 1983 E aí você no entrou? Banco Nacional. Entrou como o quê lá? Escriturário. Escriturário. Comecei trabalhando numa central de serviço que foi montada ali na Oliveira Lima, num prédio ao lado que era do Banco Sudameris.
e fui para lá ser escriturário do setor de compensação. Essa época minha mãe estava no banco ou ainda não? Já estava no Ela banco. já estava aí, por isso que ela trabalhava no banco. Entendi. Né? Ela que me indicou, eu entrei. E era uma equipe, né, de compensadores. Então você tinha que ter muita agilidade na soma, né? Porque qual que era o nosso trabalho? Receber os cheques das agências. Na época eram 7 agências mais ou menos que a gente cuidava. E aquele monte de cheque vinha para nós tínhamos que separar por banco e depois ressomar esses cheques para mandar para a compensação, que era em São Paulo. O motoqueiro que levava. Era o dia inteiro com a calculadora ali. Na verdade era tarde, né? Eu entrava às 2 da tarde e saía às 10 da noite. Porém, na segunda-feira, que tinha todo o movimento de sexta, sábado e domingo do comércio, normalmente era depositado na segunda. Então, o volume de cheques triplicava. Nossa. Então, na segunda-feira, eu saía entre 2 e 3 horas da manhã. Toda segunda-feira. Nossa, mas aí recebia uma hora extra? Não tinha hora extra. Não tinha? Não tinha hora extra. Naquela época não tinha nada disso. Nossa. E aí, você começou, no Banco Nacional, você entrou como escriturário, você ficou lá um tempão? Ou? Durante um ano eu fui escriturário, depois eu virei chefe de seção dessa seção. Em um ano? Em um ano. Olha. Em um ano eu virei chefe de seção. Aí eu cuidava não só da compensação, eu tinha 14 compensadores, 14 pessoas abaixo de mim. Você tinha que idade nessa época? Tinha 20. 20 anos já, liderança nata em você. Eu entrei com 19, né? Tinha 20. Olha. E aí, sua primeira experiência com liderança foi com 20 anos, então? Foi com 20 anos. Super porque novo. Antes eu não tinha nenhum tipo de experiência, né? E a gente tinha um time bem legal, a gente era bem unido, né? E foi uma experiência muito boa mesmo, que além da compensação, a nossa equipe era tão boa que veio outras pessoas para fazer outro tipo de trabalho. Então, nós fazíamos também a contabilidade, lançamento de razonete. Quem conhece de contabilidade vai saber do que eu estou falando, né? Deus me livre. Né? Então, são situações que nós passamos ali. E depois eu fui para a agência, né, na mesma função. E depois aí eu virei subgerente administrativo. Que aí já trabalhava já com o público. Sim, né? Nós tínhamos uma agência na Senador Flacker, que o prefixo da agência do Banco Nacional era 604. Era uma agência gigantesca, tinha postos de atendimento, de guichê de caixa, devia ter uns 18 guichê, 20 guichê de caixa, só de caixa. Então tinha tesoureiro adjunto, gerente administrativo, subgerente administrativo. Tinha uma estrutura muito grande, né? Então, foi para lá. Né? Teve alguns eventos gostosos que nós passamos lá. Eu me lembro uma vez que eu sempre chegava muito cedo, era um dos primeiros a chegar, que é não sei se é defeito, se é qualidade, mas eu gosto de sempre chegar cedo no meu trabalho. Qualidade, com certeza. E eu tinha acabado de chegar, o guarda também tinha acabado de chegar, chegou algumas pessoas e ele foi para Guarita. A agência estava fechada, era 8h30 da manhã. Daqui a pouco houve um disparo. Aí um olhou para o outro, assim, que estava um rapaz próximo de mim. O vigilante se matou. Falei, meu Jesus. Aí daqui a pouco eu vejo a portinha da guarita abrir assim, ele saindo meio zonzo de lá. Resumo, ele estava fuçando na arma, a arma disparou dentro da guarita. A bala ricocheteou dentro da guarita, entrou num caibro que tinha o banquinho dele lá. Nós tivemos que chamar o supervisor, tudo mais. Ele foi... Nossa, que medo. Não sei se foi demitido, mas foi retirado mas ele não da agência. Machucou? Não sofreu nada, mas quase morreu. Nossa, e quase matou nós de coração. Que livramento de Deus, né? Porque Pois a bala voando. Pois é. No banco tem algumas passagens assim de livramento você também. Você passou por um assalto, não passou, não? No banco, eu me livrei de 3 assaltos. Nossa! Eu trabalhava no Taboão da Serra. Eu era subgerente de venda já estava na área comercial. E o nosso gerente regional veio fazer uma visita na agência e tudo mais, e chamou o meu gerente geral, que era o Narciso na época, para ir almoçar com ele. O Narciso? O Narciso. Foi meu gerente geral. Foi lá que você conheceu ele? Foi antes de trabalhar com ele. Eu trabalhava numa outra agência e ele pediu para mim trabalhar com ele. Olha. Ele que me convenceu a ir para vendas, porque eu era operacional.
Olha! E aí eu ia ficar na agência, só que a hora que eles saíram, o regional falou pro Narciso, chama o Silvio para almoçar com a gente. E nós fomos almoçar, demoramos uma hora e pouquinho. Quando nós voltamos, tinha viatura. Um forfé dentro da agência, tinha tido um assalto violento, pegaram a menina, arrastaram a menina pelos cabelos, a polícia chegou, os caras fugiram pela BR, pela contramão, foi bem violento. E eu Nossa, não estava. livramento de Deus, né? Eu não estava. Tava almoçando. Freguesia do Ó. Também já era gerente geral. Lá você trabalhou um tempão, né? Na Trabalhei freguesia. 2 anos na freguesia. Eu chegava entre 8h30 e 9 horas. Meu horário era 9 horas. Só que a agência abria um pouquinho mais cedo para os velhinhos do INSS, para atender eles fora do movimento bancário, para ter mais qualidade para eles, porque os velhinhos sempre acordam um pouquinho mais cedo. Então, tinha caixa exclusivo para eles, né? Então, a agência abria 8 horas para atender eles. Quando foi 8h30, 2 bandidos entraram e assaltaram a agência. Só que só levaram o dinheiro que estava no caixa. Esse que você era tava pouquinho. lá? Não. Cheguei meia hora depois. Gente, muito livramento. Então, são situações que a gente vai vivenciando. E nos últimos... No meu último ano de banco, que foi na agência do Santander, na Senador Flacker, eu estava trabalhando na agência da Vila Bastos, teve um assalto, eu não estava lá, que foi bem violento, inclusive, né? Teve morte do bandido, porque a polícia chegou e ficou disfarçada lá fora. E depois eu fui para Senador Flacker, que tinha sido uma agência que tinha sido assaltada em 4 meses, 3 vezes. Nossa. E me mandaram para lá. Os bandidos tinham entrado pelo teto, foi bem complicado. E lá eu fiquei, acho que 1 ano e meio, graças a Deus não tive nenhum assalto. Nenhum lá. assalto? Não. Nossa. Não. É muito Deus na vida, né? Dando livramento. É isso, né? Gente. E aí, o primeiro banco que você trabalhou foi o Nacional? Lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei no Banco Nacional de 83 a 90, que foi quando, se eu não me engano, teve a compra do Nacional pelo Unibanco. 83, acho que foi. Não, acho que foi mais, acho que foi 96, acho que foi comprado pelo Unibanco. E aí eu fui na mala, né? Foi Fui na pro mala e Unibanco. fiquei no Unibanco. Acho que foram 18 anos de Banco Nacional que eu fiquei. Somando ali o Nacional com o E com o Unibanco, Unibanco, 18 anos. Nossa. Aí depois eu saí do Unibanco, fui pro... No Unibanco você já era gerente geral? Sim, me tornei gerente geral no Unibanco. No Unibanco, inclusive, foi uma situação que eu trabalhava em Mauá, e aí teve umas mudanças, o gerente geral, foi quando eles criaram a figura do gerente geral, eles chamavam de gerente executivo, né? Na primeira leva eu não fui. Continuei como gerente de conta, eu era gerente de relacionamento. Aí fui transferido para Diadema, continuei como gerente de relacionamento em Diadema, visitando empresas, fazendo negócios, tudo mais. E aí foi quando teve a compra, né? Que aí, um belo dia, nós chegamos para trabalhar, tinha um gerente do Unibanco e pediu a chave para o gerente do Banco Nacional. A partir de agora, a gente vai... Dominaram. Dominaram. Mas, assim, foi até... para nós, não teve nenhum tipo de represália, nada. As pessoas foram muito amorosas com a gente, solícitas, mas, assim, os clientes não entendiam nada, né? Como o Banco Nacional, aquela potência, né? E foi incorporado, né? Então, um bom tempo ainda ficou figurando as agências que eram do Nacional, só que no mesmo dia eles fizeram uma faixa e colocaram na frente do nome. Nossa. Unibanco. Então, chocou muita gente, né? Porque tinha uma identidade, o guarda-chuva. E essa fusão aconteceu porque o Banco Nacional estava quebrando. Exatamente. E aí o Unibanco comprou. Exatamente. A gente não sabe o certo, mas dizem que o banco já estava quebrado há alguns anos, que vinha pedalando, né, as dívidas, faziam empréstimos fictícios para inflar o balanço,
Como a gente era de agência, a gente não Não sabia, não sabia tinha de nada acesso, disso. né? Mas dizem que ele já estava quebrado há algum tempo, né? E foi a- foi a forma que o governo achou de não ter uma quebradeira geral no sistema financeiro. Entendi. Então, pegou um banco mais forte, que incorporou as operações do Banco Nacional, na época, todo o quadro de funcionário, né? Depois que foi saindo as pessoas, né? Mas, num primeiro momento, ficou todo mundo. Que bom, né? Né? Essa parte. Porque geralmente, né, quando tem fusão, o pessoal fala a fusão do idílio. A gente sabe que não existe mais isso. É sempre alguém que compra alguém e manda, E né? não adianta. Quem comprou vai mandar. Só tem um É. caso que eu me recordo que quem foi comprado ficou no comando. Foi quando aconteceu a compra do Real pelo Santander e o presidente do Real ficou como presidente do Grupo Santander na época. Olha, essa eu não sabia. Olha, eu participei da fusão da Latam, da TAM com a LAN, que virou Latam. E aí o pessoal fala, não, é a TAM que tá comprando. Mas assim, quem tava lá dentro via. Daqui a pouco, todo mundo tinha que fazer espanhol. Todo mundo tinha que falar espanhol. Eu falei, mas por que todo mundo tem que falar espanhol agora? E dominou, assim, hoje se você vê, é LAN que dominou, né? O Latam, mas a maioria dos funcionários, inclusive, estão na LAN, estão no Chile, né? Nem estão aqui. Sim, Então é sempre sim, assim, né? sim. Esse foi um caso que a gente, eu me recordo, né? Eu me esqueci o nome dele, mas um profissional espetacular, né? Muito humano, né? Muito humano, muito diferente dos espanhóis que são sanguíneos, né? São muito resultado, e tudo mais. E ele tinha um carisma muito grande no Banco Real, né? As pessoas faziam mais por ele do que pela marca Real, né? Olha Então, que legal. é muito bom, muito bom. E você gostava mais dessa parte de ser gerente de relacionamento, visitar as empresas, ou você gostava mais da parte da liderança? Então, o que que ocorre? A vida da gente é bem complicada. Eu gostava da parte de liderança porque eu dominava a parte contábil, vamos dizer assim. Se eu tivesse uma diferença, por exemplo, no meu balanço da minha agência, eu sonhava e achava a diferença sonhando. Já aconteceu isso. Não acredito. Eu não olhei em tal lugar. Eu ia no dia seguinte, tinha algum lançamento errado ali, ou conta invertida. Você já ouviu falar do número que você soma, se dá 9, a diferença você pode achar? Não. Então, por exemplo, se você tem uma diferença que a soma dá 9, vou te dar um exemplo, 7 e 2. Se der 9, você pode ter uma diferença de soma ali. Por exemplo, 300 por 30. Então, era uma coisa que a gente usava muito na contabilidade. Então, eu gostava dessa parte, porque eu gostava da parte burocrática. Mas eu gostava muito também de comunicar, de falar, de me relacionar com as pessoas, com o cliente. E eu não via eu na parte comercial. E um regional chamado Jango me chamou para ser representante dos gerentes administrativos da regional dele e me puxou para a área comercial. Aí foi, obrigado. Aí, Aí foi. porque tem coisas que é assim, você acha que vai ser um convite, mas não. A partir de tal momento, você vai receber essa carteira e, a partir de agora, você é gerente de relacionamento. Você me fez me lembrar quando eu fui convidado para assumir a agência da Freguesia do Ó, uma agência grande. Eu já era gerente geral no Unibanco. E eu tive um diretor, seu Nestor Bradenbeck, cara fenomenal. Era do Sul, veio para São Paulo. E eu trabalhava numa agência pequenininha, chamada Alto de Pinheiros. E eu estava bem ali na agência. É uma agência também que tinha sofrido vários assaltos, mas eu não tinha pego nenhum também. Isso é incrível. E aí, você fica sabendo que você é um nome que deve ser transferido. E eu estava na minha zona de conforto, né? Quem mexeu no meu queijo, né? E aí
ele falou que precisava falar comigo. Tipo, daqui 2 dias. E aí eu fiquei pensando, falei, se ele fizer um convite para mim, como é que eu digo não, né? De uma forma profissional, para mim não ir, diplomática, tudo mais. E cheguei em casa, conversei com a Wanda e fiz um monte de respostas, ele argumentando e eu contra-argumentando. Sentei na frente dele, ele falou, e aí, guri, tá tudo bem? Falei, tá, senhor Nestor, o senhor precisa de alguma coisa? Preciso sim. A partir de segunda-feira, tu assume a freguesia do Ó. Lá tem um monte de problema, eu preciso que você arruma lá. E tudo aquilo que eu tinha pensado, assim, Foi por água abaixo, não serviu para nada. para nada. Ele não convidou, ele determinou que eu assumisse. Só Ele te disse, comunicou. pronto, só A partir comunicou. de segunda, tá bom. Né? Ele era o diretor e eu um gerente. E aí eu me lembro que eu conversei com um amigo meu, fiquei assustado, porque a agência era muito grande, né? E longe também. Aí ele falou assim, Silvinho, quer uma dica? Sábado, pega seu carro, vai com a tua esposa, vai lá na frente da agência e pensa positivo, entrega ela para Deus, que vai dar tudo certo para você. Eu fiz exatamente o que ele falou. Que bonitinho. Eu nem sabia onde que era a freguesia do Ó. É longe, né? É longe, é longe. Para você sair de Santo André, você atravessa São Paulo inteiro, a ponte do Piqueri, pega aí na Jardim de Souza, vai lá na Casa do Chapéu, né? E era lá a agência, na Avenida... Agora esqueci o nome. Lá em Avenida Itaberaba, em frente ao Distrito Policial, a agência do Unibanco. Fiquei E lá. tinha assalto na frente das polícias. Tinha um jeito. Os caras são arrojados. Acho que é o maior medo, né, de quem trabalha em agência bancária é assalto, né? Eu acho que o maior medo é o sequestro. É. Tive amigos que a família foi sequestrada. Você imagina o seguinte, vou contar como aconteceu o caso com o Silvio, um amigo meu que trabalhava no Taboão da Serra. Nós, esporadicamente, a gente tinha curso sobre segurança, ficar esperto, olhar quando chega em casa, os cuidados que você deveria ter. Neste dia, esse meu amigo estava saindo o carro da garagem, tinha 2 caras com uma escada da Enel, uniforme da Enel. Ele falou, os caras estão trabalhando. Na hora que ele tirou o carro, os caras pegaram ele. Calma, a gente só quer o dinheiro que está no cofre. Pegaram a esposa dele, o filho dele, levaram para uma chácara e começaram a fazer a limpa. Foram até a agência, ele teve que ligar para o tesoureiro, porque a gente tinha... Você ficava com uma chave, o tesoureiro com a outra, e uma terceira pessoa tinha o segredo. Nunca era com uma pessoa só. Esse era o método que a gente tinha que trabalhar. Então, ele teve que chamar as pessoas, entregar o dinheiro, mas, graças a Deus, os caras eram profissionais, né? Queria só o dinheiro mesmo. A criança nem soube que estava acontecendo. Sequestrado. Quando, isso o Silvio contou pra gente, quando os bandidos foram embora, o menininho ficou chorando. Porque o tio tinha ido embora. Estavam tratando o menino bem ainda. Profissionais. Profissionais. Gente. Então, esse era o maior medo. Como eu trabalhei muitos anos em São Paulo, a gente tinha, até o pessoal brincava, se o cara for te sequestrar, ele desiste. Você imagina, o cara sair lá do centro empresarial Pra ir pra Santo para ir André. para Santo André para saber onde que eu moro. Ele desiste no meio do caminho. Não é verdade? Né? Gente. Mas quando eu vim para Santo André, que eu voltei de São Paulo já, eu não lembro o ano direito, acho que 2008. Acho que 2008 eu vim para voltei para Santo André, né? Eu trabalhava na Paulista. Aí eu vim para Santo André na Vila Basso, eu ficava bem preocupado. Porque era Bem pertinho. preocupado. Era perto de casa. E era sempre o mesmo trajeto, não Mesmo dava pra trajeto, mudar, né? mesmo trajeto. Nossa. O sequestro da Wanda não teve nada a ver com o banco, não? Não. O sequestro da Wanda foi oportunidade, né? Os caras tinham feito um assalto, ela estava parando o carro para ir numa mercearia ali, e o cara pegou ela. E era meu último dia de férias, eu estava pescando. Ai, meu Deus. Foi bem punk também. Porque Quanto eles tempo ficaram... ela ficou com os caras? ela deve ter ficado umas 2 horas. Ah, igual eu. Quando eu fui sequestrada foram 2 horas também. E assim, ela teve oportunidade, porque o cara quis descontar um cheque no posto de gasolina,
que a gente sempre abasteceu. Um frentista percebeu que ela estava sendo sequestrada e falou para ela, você não vai voltar para o seu carro, fica aqui. Ela, não, eu preciso voltar, porque ele está armado, ele vai matar todo mundo. Tem coisas que só ela mesmo tem coragem de fazer. E ela voltou para o carro com esse cara. Né? E aí ele ficou rodando com ela, e até que ele chegou próximo da minha casa. Olha como você entrega, ele tem história na minha vida. E aí deixou ela e saiu com o carro. Só que a polícia já tinha sido acionada, estava atrás dele. Aí, Quem quando percebeu que ela tinha sido o sequestrada? frentista do posto de gasolina. Foi ele que acionou a polícia. Foi ele que acionou a polícia. Ah. Ela foi, ele já ligou para a polícia, deu a chapa do carro dela e a polícia começou a procurar. E aí ele tinha deixado ela a pé, né, porque ela tinha medo dele abusar dela. Eu não me lembro se... Sim, ela tinha acabado de ter a Vitória. Porque a Vitória estava junto, não era? Não. Não, ela tinha deixado a Vitória na Dona Ana. Ah, tá. Aí ela ficou com medo dele abusar ela, ainda falou para ela que ela estava amamentando, e ele deixou ela, mas ele não conseguia sair com o carro, ela teve que ensinar o cara a sair com o carro. Só que ele saiu numa rua, 2 quadras depois a polícia fechou o carro dele, ele tentou correr, Reagir. mas... Mataram ele. Gente, que loucura, né? Então, o meu sequestro também, eu tive a oportunidade de não ir. Por quê? Tava os dois na frente, tava o Ryan, tava eu, atrás tava o Lucas e a Suelen. Quando o pessoal falou que era sequestro, a Suelen saiu correndo e entrou pro prédio. E eu tava do mesmo lado que ela. Só que na hora você não tem reação. Na hora eu falei assim, bom, é sequestro, então eu tenho que entrar. Então, ao invés de eu sair e correr igual ela fez, eu entrei. Simplesmente. No carro? Entrei no carro. Então vamos, sequestro, vamos. E aí foram 2 horas também. Mas na hora você não tem reação, né? Você não pensa em nada. Tanto que a gente tentava olhar para onde estava indo depois que a gente foi se dar conta que a gente tinha ido pro Alvarenga. Quando eu vi o S da Scania lá do fundo, falei, nossa, levaram a gente pro Alvarenga. Mas graças a Deus não fizeram nada com ninguém. Os especialistas de segurança, eles sabem, né, o que estão falando. Só quando tem uma tragédia, mas quando você colabora com essas pessoas, sei lá, porcentagem, acho que 99% dos casos dá certo. Porque, veja bem, o bandido, o sequestrador, não tem nada contra você. Ele tem um objetivo. Ele quer um resultado, que é grana. Grana fácil e rápido. É isso que ele quer. Ele não tem nada contra você. Agora, se a gente quiser dar uma de esperto, tentar reagir, do mais, aí ele vai, né, preservar a vida dele e vai tirar a sua. A grande verdade é essa. Não, Deus me livre. E aí, você, depois do Unibanco, você foi pro Santander, foi isso? Depois do Unibanco, eu fui para o HSBC. Pro HSBC, verdade. HSBC. Do Unibanco, eu fui para o HSBC. Foi até interessante essa passagem, porque eu trabalhava no Unibanco do Centro Empresarial, que é lá na Ponte da João Dias. Já estava lá 1 ano e pouco, uma agência bem grande, né, com contas importantes lá. E aí eu fui para o HSBC, que era uma agência do lado. Nossa! E no HSBC foi muito legal, porque eu passei um processo de transformar a agência, na época eu não me lembro, mas era tipo um Prime. Então teve toda a mudança do segmento, né? Os móveis, tinha sala como esta aqui hoje para o cliente que era cliente do HSBC, poder fazer reuniões online, utilizar, fazer reuniões, enfim. E toda a reforma, eu vivi tudo isso daí lá, né? Foi uma experiência muito, muito prazerosa lá. Quanto tempo você ficou no HSBC? HSBC, acho que 3 anos. 3 anos. Aí de lá você foi pro Santander. Aí fui pro Santander, né? No HSBC foi interessante. Nós estávamos fazendo uma cotação de viagem e me chamaram na RH, a Wanda estava comprando viagem, o Pedro ia fazer 1 aninho. E aí me chamaram e me demitiram. No HSBC? No HSBC. Me demitiram. E eu fiquei meio surpreso, né, da demissão. Eu lembro que eu desci do andar que eu estava,
A primeira reação que eu fiz foi ligar para a Amanda e falar, ó, suspende a A viagem. viagem. Cancela a viagem. Suspende Corte a de viagem, custos. suspende a viagem. A única coisa que nós mantemos foi a festinha do Pedro de Maninho, que foi aqui do lado, inclusive, aqui na Avenida Gilda. Olha. Foi aqui do lado. E aí, mas aí depois do HSBC, aí você ficou muito tempo sem trabalhar? Foi rápido que Não, você foi voltou? muito rápido, né? A gente tinha relacionamento com algumas pessoas que eram do ex-Banco Nacional. E a pessoa que trabalhou no Banco Nacional dificilmente ficava desempregada há muito tempo. Foi uma escola muito boa. E os grandes executivos, e aí eu posso citar alguns nomes e deixar outros que foram muito importantes na minha carreira, mas alguns são muito importantes. O Pedro Coutinho, hoje, que está no Safra, é um excelente gestor. Então, eu fiz entrevista com ele, né, para o Santander, e tinha um processo bem rigoroso, porque era para gerente geral, não era para uma função mais simples, mais básica, né? E então, você passava primeiro com recursos humanos, depois passava com o diretor superintendente, e eu fui entrevistado pelo vice-presidente do Santander na época. Nossa! No prédio, que é o prédio do antigo Banespão, que é aquele prédio bonito que tem ali na Boa Vista, ali no centro de São Paulo, né? Sim. Tem aquela torre lá. Fui entrevistado ali, né? E fui entrevistado e me colocaram numa agência gigantesca também, que era do Banespa. Na minha carteira profissional está registrado Banespa, Nossa. Banco do Estado de São Paulo. Então, o Santander já tinha comprado, mas algumas agências ainda tinham. Então, eles tinham 2 CNPJ que eles estavam utilizando ainda, né? Porque era bem na fase de transição. E aí eu assumi uma agência chamada Rafael de Barros, que é uma rua no final da Paulista, em frente ao Shopping Paulista, do lado direito, que desce lá para o Ibirapuera. Agência gigante, que era do Banespa. Também transformamos essa agência numa agência VIP. Um gestor que eu tive também, Jamil Ramush, um cara sensacional. Ele me deu toda a autonomia, todo o apoio. São pessoas que eu guardo no meu coração, que ele deve ser hoje vice-presidente de alguma área do Santander, eu não sei, mas são pessoas que marcaram muito a minha carreira, gestores que assim, fizeram a diferença, sabe? Pessoas que cobravam resultado, mas te valorizavam como pessoa. Tinha a parte humana, né? Tinha. E você também teve isso muito forte, porque eu lembro que quando eu entrei na Prudential lá em 2014, você me deu uma lista de um monte de gente que você me indicou que trabalhava com você para eu atender, na parte do seguro. E era impressionante como as pessoas falavam, nossa, eu amava trabalhar com seu tio, porque ele era muito bom, porque ele era isso, ele era aquilo. Você também tinha essa parte de liderança, assim, muito forte, né, com pessoas, não só com o número, porque você tem essa coisa do número, da contabilidade, que tá um pouco no sangue, né, da avó fazer, a avó faz umas contas de 79 mais 87, aí eu assim, eu preciso da calculadora, ela aqui, e ela faz, e é uma coisa, assim, forte, mas você tem a parte humana também, que o pessoal amava, né. Eu sempre procurei, na minha gestão, buscar e entender o ser humano primeiro, para depois cobrar ele. Eu passei por situações complicadas. Eu fui para a freguesia do Ó e eu tive um gerente lá que ele tinha problemas de depressão. Ele chegava chorando na agência do nada. Do nada. Eu tinha que conversar com ele, trazer ele para o eixo novamente, para ele conseguir ser produtivo. Então, eu sempre tive isso comigo. Primeiro, conhecer as pessoas, os valores das pessoas, para depois você realmente cobrar forte. Mas aí você tem que dar condições para elas, né? Então, eu tenho boas recordações das pessoas que eu fui gestor, né? Espero que elas tenham também minha, porque algumas vezes eu sofri com o resultado, porque muita gente falava, eu tive alguns regionais que falavam assim, você é muito bonzinho, e gerente geral não pode ser bonzinho, né? E ele tem razão. Ser bonzinho é uma coisa, né? E ser permissivo é outra. Ser permissivo é outra, né?
Então, a gente tinha que separar isso. Mas aos olhos dos outros, se um colaborador teu começa a te elogiar demais, as pessoas ficam com o pé meio atrás. Falam assim, esse cara é meio tonto, né? Então, mas eu fiz grandes amigos nesses anos que eu me dediquei ao setor financeiro, né? Foram 30 anos? Eu entrei em 83 e saí em 2013. 30 anos, Nossa, certinho. muito tempo, né? Meu 30 tio, anos. gente, ele era o tio rico, né? Então, eu desde pequenininha sempre gostei de Barbie. Então, ia chegando no aniversário, meu tio vai me dar alguma coisa da Barbie. Ele vai me dar a casa da Barbie, ou ele me deu o carro que vira casa. Ele me deu o parque aquático da Barbie, ele me deu a máquina de lavar, ele me deu várias Barbies. Então, assim, eu falava, eu tenho um tio que ele é rico, ele trabalha no banco. Inclusive, foi a minha inspiração de faculdade. Eu quis fazer administração e lá no IMES, que foi a faculdade que você fez, por conta de você. E na minha cabeça, eu ia trabalhar no banco. Na minha cabeça, eu vou ser igual meu tio, porque meu tio era o tio rico, né? Eu lembro de aniversários meus, meu tio sempre gostou muito de carro. Então, você trocava de carro, sei lá, todo ano, 1 ano, 2 anos, você sempre tinha um carro, assim, da época, né? E eu lembro da Blazer, assim, saiu a Blazer, o Citroën, o Xara Picasso, eu lembro de vários carros que você teve. E o da Blazer foi meu aniversário, eu nem lembro quantos anos, foi 10 anos, 11 anos, que você pegou todas as minhas amigas, colocou lá no carro e levou todo mundo na padaria para tomar sorvete. Inclusive, uma das minhas amigas, que é a Catarina, ela vai pro próximo podcast, ela lembra disso. As meninas da Cineira lembram disso. Então, sempre foi, assim, muito gostoso. E eu falava, nossa, eu vou fazer igual meu tio, eu vou pra carreira bancária, né? Porque, realmente, você mudou sua história, né? Com a carreira no banco, né? Você Sim. teve uma mudança, assim, uma qualidade de vida muito boa, você teve experiências, viajou muito, né? Carros sempre muito legais por conta dessa sua trajetória que você trilhou e não tinha muita bagagem, né? Foi você que foi lá, depois foi fazer a faculdade, foi fazer a pós na GV. Eu lembro quando você fazia a pós da GV, você chegava em casa, comia um lanche, assim, ó, desse tamanho, que ele punha pão, queijo, alface e tal, e comia, assim, quando chegava muito tarde em casa, né? É uma história também de superação, porque quando eu entrei no banco não era exigido, nível superior. Eu tinha o ensino médio, fiz avanço, que é uma escola antiga que tem ainda, mas não tem mais esse nome, ali na General Glicério. E uma das minhas incentivadoras, e que me cobrou muito, foi a Idalina, que foi minha primeira chefe no Banco Nacional. Olha. Você precisa terminar os estudos. E ela me cobrava. Né? E eu fiz o supletivo. Depois de alguns anos, eu fiz vestibular no IMES e entrei na última chamada. Olha. A Rosana, que é madrinha da Vitória, ela vai se lembrar, porque ela acho que entrou na primeira chamada e eu fiquei na lista lá. Ah, vocês fizeram faculdade juntos ali, mesmo ano? Não na mesma turma, mas praticamente no mesmo ano, né? E ela falou assim, não, mas tranquilo, você vai entrar. Eu falei, mas como eu vou entrar a 200 e pouco a minha colocação? Bom, entrei. Na última chamada, entrei. E depois que você entra, você é igual o cara que entrou na primeira. É. Aí é a tua força de vontade, teu esforço. Falar que o Silvio adora estudar. Seu negócio é trabalhar, não na massa. Trabalhar. É. Mas eu precisava ter nível superior. Então, eu fiz o IMES, administração, logo em Tem seguida... algum professor do IMES que você lembra que te marcou? Tem o Puga. Puga. Eu queria matar ele. Verdade. Professor Puga, assista. Ele era Verdade, terrível. terrível. Me deu aula terrível. também. Teve um que deu aula para minha irmã, que tomou um murro na cara, o Denis de Hayek. Denis Donaire? Alguma coisa assim, é Denis. Denis Donaire. O Denis Donaire, ele foi o primeiro 0 que minha mãe ganhou em estatística. Você imagina. Foi dessa pessoa. E quando eu estudei lá, ele era reitor já. Ele já nem era mais professor, graças a Deus, que ele não me deu aula. Teve uma passagem, ele era muito exigente, realmente. Estatística é um negócio que gênio não consegue fazer, imagina a gente que era limitado. Sim. E tinha um rapaz que ele era empresário, né? Então, ele estava fazendo a faculdade, mas ele já estava resolvido a vida dele, ele não precisava. E eu sei que esse
Rapaz, tinha estudado no grupo de estudo lá no exame e ele tomou 0. Mas ele não partiu para cima do professor lá e deu nele. Bateu nele. Bateu nele, Nossa! né? E o Pulga também. Eu quase matei ele, porque ele, no dia de exame, eu tinha estudado que nem um cachorro, né? E aí, vamos recolher. E eu estava terminando um exercício. E aí eu terminei o exercício, quando eu levei, ele falou que não ia considerar minha prova. Nossa, menina. Eu fiquei doido. Virou no giraia. E as meninas que me seguraram, eu tinha 2 amigas, a Elaine e a outra, como é que chamava? Jesus. Acho que era Elaine e Cristiane. Elas me seguraram, falaram assim, calma, Silvio, vamos lá para fora. E eu fiquei lá. Até ele sair. Fui falar com ele. Falei, professor, o senhor não brinca com o perigo. Eu tremia. Eu tô tremendo só de falar dele. Gatilhos, ativamos traumas no meu tio. Eu tremia. Eu falei, eu estudei demais para essa prova. O senhor não vai fazer isso comigo. Aí ele olhou com uma cara cínica para mim. Assim, fica calmo. Era antevéspera de Natal, acho que era dia 22 de dezembro. 21 de dezembro. Eu falei, o senhor não vai fazer eu passar as festas sem eu saber se o senhor vai considerar. Fica calmo, vou considerar. Ai. Quando ele falou isso, em vez de eu ficar feliz, eu queria voar na garganta dele. Ficou com mais raiva. Fiquei com mais raiva. Por que fez passar Eu nervoso? esperei ele quase 1 hora do lado de fora. E as meninas me acalmando. Nossa. Mas aí considerou e deu Passagem. bom. Deu bom. Eu precisava, acho que, de 7 e 8. Olha. Graças a Deus. São passagens. E aí, logo em seguida, eu fiz pós lá, né? Em finanças. Fez na GV, né? Não, fiz no IMES também. Ah, você fez a pós Eu tenho lá. 2 pós. Ah, você tem duas? Fiz administração, fiz pós em finanças no IMES. E aí, depois de alguns anos, eu encontrei Hilário, amigo meu, né? Que eu ainda trabalho em banco. Amigo pessoal. Ele me encontrou e falou, Silvinho, tá sabendo que a GV está aqui em Santo André? Falei, como é que é? Falou, a GV está aqui com escritório, papapá. Fui lá, conversei com os donos, não sei o quê. E eles estão lançando o MBA aqui em Santo André. Que era da Strong, né? Da Strong, exatamente, da Strong. Aí ele contou para mim, eu me interessei, fui lá, fiz a entrevista e aí fiz gestão empresarial, né? Gestão empresarial. Que era um negócio assim, eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer aquilo lá. Era sábado super sim renome, super renome. e sábado não. Das 7 da manhã às 18h30. No. E os nossos professores não eram ninguém daqui. Todos de Minas ou do Rio de Janeiro. Porque a história que eu fiquei sabendo, a Strong tentou vender o trabalho deles de logística, de local, para a GV de São Paulo. E a GV de São Paulo não comprou a ideia. Esses caras da Strong são 2 professores que eram de Santos. E aí, a GV aqui de São Paulo não quis, eles pegaram o avião e foram no Rio de Janeiro. E a GV do Rio topou. Então, eles montaram o escritório, primeiro em Santos, só que aí os professores não eram de São Paulo. Ou era de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, a maioria do Rio de Janeiro. Então, eles vinham, na sexta noite, ficavam no hotel ali em Santo André. E aí, por isso que ficavam tantas horas, para aproveitar que o pessoal vinha de fora. Demais. Aí eles vinham, trabalhavam lá, depois voltavam. Foi uma experiência... Tive aulas com professores maravilhosos e também conheci muita gente muito boa também, né? PhD, né? O Paulo, né? Um diretor da Ford também, que estudou com a gente, né? A gente via que as pessoas eram diferenciadas, né? Sim. E muita gente boa, muita gente boa. E aí me conta, aí depois que você finalizou a sua carreira, foi onde você foi fazer o seu check-up, né? Foi logo que você saiu de Santander que você foi fazer o seu check-up? Não. Onde eu descobri o meu câncer? Isso. Não, foi uma história assim. Eu saí, né? Eu saí da carreira bancária, fui desligado, ainda faltava 4 anos, 3 anos e pouco para mim me aposentar. E aí você fica sem chão. 50 anos de idade... O que eu vou fazer da minha vida? 2 filhos, bababá, você fica meio sem chão. E aí, um amigo meu, William,
trabalhava na Nextel, falou, olha, tem uma oportunidade na Nextel, você quer tentar? Falei, claro, né? Por quê? Quem é vendedor vende qualquer coisa, até casinha de sapé pegando fogo. O que ia mudar? Ia mudar o produto. Eu vendia serviços financeiros e eu ia vender tecnologia de comunicação, que era o radinho da Nextel. Que era febre, né? Você entrou que era na febre, né? Quando eu entrei, ainda era menos. Teve um boom da Nextel. Mas, mesmo assim, eu entrei já no ano que eu não vendia para pessoa física. Era empresa. Então, eu fui fazer a entrevista. Esse é um dos líderes que eu tenho comigo, assim, que é demais, que eu adoro ele, né? Que ele fez a entrevista comigo e ele falou assim, cara, você tem tudo, só que você precisa passar com o fulano, que era o gerente da área. E foi muito legal. Quando eu fiz com o gerente da área, ele falou assim, você é muito capacitado. Daqui a pouco vem um banco e vai te fazer uma proposta e você vai embora. Aí eu peguei e falei, não. Tipo, você é bom demais pra... Aí eu peguei e falei assim, não. Vocês estão abrindo a porta para uma pessoa de tantos anos de idade. E eu quero mudar de área. Porque eu sofri muito também no banco, né? Sim. Você aguentar 30 anos, meta, não é fácil. E aí eu pensava comigo, eu posso explorar a minha carteira de clientes, que era pessoa jurídica, porque eu sempre mantive relacionamento com meus clientes. Mesmo sendo gerente geral, eu visitava muito. Ah, que legal. E aí foi aí que eu me dei bem, porque eu visitava as empresas, fazia a conta, quanto que o cara estava pagando de telefonia, ele mudando para a Nextel, quanto ele ia ter de economia. E aí caminhei. E teve sucesso, né, na Nextel? Fiquei 5 anos. Olha. Foi aí que apareceu a minha... E aí como foi? Você foi fazer um check-up? Fazer um check-up de rotina? De rotina. Eu ia fazer 50, eu tinha 49. Como eu ia fazer 50 anos, eu falei assim, eu fazia check-up normal, cardiológico, porque eu sou hipertenso e tudo mais. Mas aí eu falei assim, tinha um amigo que a gente conhecia, Dr. Miguel, vou fazer do abdômen, um check-up mais masculino. E fiz para fazer. Rotina. Aí, quando eu levei o resultado, ele olhou assim e falou, Silvio, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Você tem um tumor no rim esquerdo e eu estou te encaminhando para ser Camargo. Porque pela imagem, né, não é boa coisa. E aí eu já estava na Nextel. Só que outra vez vem Deus na vida da gente. O William, que me indicou para a Nextel, ele tinha tido há 2 anos, se eu não me engano, antes, o mesmo problema que eu. Nossa. O mesmo problema. E aí o que eu fiz? Eu liguei para ele. Falei, William, qual que é o nome do seu médico? Dr. Marcos Tobias. Aí esse anjo, né? Marquei consulta com ele. Aí ele falou, calma, né? Ele me atendeu lá no Aguacora, em São Paulo, no escritório dele. Aí olhou as imagens e falou, não, realmente está aqui, a gente precisa tirar, mas eu quero imagens melhores. Aí pediu para refazer os exames dentro do HCOR, com contraste, uma série de coisas lá para ele visualizar. Aí ele olhou e falou, olha, realmente a gente precisa tirar e a gente precisa tirar logo. Né? E aí a ideia era fazer por laparoscopia, porque ele ia tentar tirar o tumor e preservar o rim, mas infelizmente não deu. Eles tentaram por laparoscopia, não conseguiu, aí me abriram, né, tipo uma cesáreazinha, tiraram o rim. Na mesma hora, né? Não deu a laparoscopia, aproveitou a anestesia, já tirou o rim. Isso. Aí eles tiraram, a equipe dele estudou qual seria a melhor forma, deixar e ter o risco dele dar uma metástase ou retirar de vez, porque ele estava meio que fechado, capsulado, chamam lá, estava fechado. E aí foi quando eles tomaram a decisão de retirar todo o rim esquerdo. O rim mesmo. Né?
E aí, E você teve algum problema por ter só um rim, assim, ou vida normal? vida normal. Normal. Você Nunca, nem sente que você só tem um rim? nunca fiz não sei o que é Ah, rádio, não conta. sei o que é químio, não sei, Me graças a Deus conta não. da hora da cirurgia, da sua experiência que você teve com Nossa Senhora. Conta, quando, um pouquinho antes da cirurgia, né? Foi assim, né? Vai para o hospital, tem todo o preparo, né? Tudo mais. Você realmente fica preocupado o que vai acontecer. E aí nós pegamos o elevador para ir para o centro cirúrgico, no Hospital 9 de Julho, né? E a hora que abriu o elevador, tinha uma imagem da Nossa Senhora bem grande, assim, acho que tem 1,80 m aquela imagem. Aí eu falei assim, mãe, se você já está aqui, eu estou nos seus braços, né? Então, Foi tranquilo. fui na paz. Só lembro de entrar no centro cirúrgico, o anestesista veio, falou, ó, vai doer um pouquinho, mas é só isso, só essa dor que você vai sentir. E aí, Dormiu. era uma cirurgia prevista para 3 horas, fiquei 7 horas no centro cirúrgico. Imagina a Wanda do lado de fora. A Wanda e o Narciso ficaram lá todo esse tempo. O doutor Tobias foi no quarto explicar tudo que foi feito, né? Ele é um amor de pessoas, um anjo mesmo que Deus colocou na minha vida também. Ele explicou tudo que tinha acontecido, que ia ter vida normal. Mas o interessante é um detalhe que as pessoas não sabem, acho que muita gente da minha família também não sabe, é que eu tinha um rim preguiçoso. O direito era um rim preguiçoso. Ele tinha a função dele, mas era uma função que o rim esquerdo era mais forte. E eu perdi o esquerdo. Aí eu falava assim, e agora? Então eu comecei o acompanhamento com 60 dias, depois 90 dias, depois 1 ano. Aí todo ano eu ia ao Dr. Tobias. E ele fala assim, cara, incrível, uma coisa que está acontecendo. O teu rim direito, ele assumiu 100% da capacidade do seu rim esquerdo. Olha. Então, tem uma conta que eles fazem. Hoje, o meu rim direito, ele tem uma capacidade de 75%. Olha. Né? Mas é Deus, né? Não era a minha hora, né? Quando eu fiz a cirurgia, o teu pai disse que sonhou comigo. Ele disse que eu morria e que jogavam colchão em cima de mim, terra, não sei o quê, mas que eu saía de lá. Olha, Né? até me arrepio. Né? Então, são coisas que a gente... Ninguém passa pelo que você tem que passar, né? Mas são as passagens da vida da gente que continuo com a mesma fé. Sim, é isso que eu ia falar, assim, sempre muita fé, né? Olha isso, você trabalhou no banco mais de 30 anos, não passou por nenhum assalto, porque todos, de alguma forma, Deus livrou você. Teve um câncer no rim que, graças a Deus, você fez esse exame e pegou em um momento que não tinha, né, dado uma metástase, talvez. Então, é sempre muito cuidado de Deus, eu vejo, assim, Sim. né, com a sua vida, Eu com a nossa família. perdi um amigo recentemente, o Hélio, que é o irmão da Rosana, com o mesmo problema que eu. Olha, Porém, o dele já tinha dado metástase. pegou tarde. Né? Mas tem várias passagens, né? Minha mãe também, quando fez uma cirurgia, que a doutora encontrou um tumor nela, do tamanho de uma laranja. E a médica veio chorando conversar comigo, né? Esqueci o nome da doutora. Magrinha. Emanuele? A Emanuele. E ela veio chorando. Ai, a sua mãe, estava tudo bem, mas a hora que eu fui fechar, tinha um tumor, nós resolvemos tirar, teve que anestesiar ela novamente. Falei, fica calma, doutora. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo bem. Vai dar tudo E certo. você também. Quando eu tive uma perfuração do meu útero por conta do Lembro DIU. do DIU, que eu E odeio aí- isso aí. Nossa, só Deus na causa do DIU. Então, enfim, eu fiquei 1 ano e meio com o DIU, normal. Aí senti aquela cólica, tava no trabalho, fiquei branca. Aí meu MFA chegou e ele falou assim, Aline, você tem que ir pro hospital, você não tá bem, você não é assim. Aí, graças a Deus, o Gabriel tava lá comigo, foi dirigindo, porque eu não tinha condição, não conseguia. Cheguei lá no hospital, então, não é nada intestinal, só que assim, seu DIU saiu do lugar e perfurou seu útero. E eu amamentando, o Henrico pequenininho, falei, meu Deus. E aí eu lá internada,
o médico, ele tirou o DIU, e aí eles precisavam ver se o meu útero ele ia cicatrizar ou não. E aí você foi me visitar e falou assim, tio, assim, a gente precisa orar, porque se meu útero não cicatrizar, eu vou precisar fazer uma cirurgia, eu vou precisar ser aberta. E foi muito aquilo que você falou pra mim, você olhou bem pra mim e falou, você não vai precisar fazer cirurgia, fique em paz. Na hora que você falou aquilo, eu falei, não, então eu vou ficar em paz. E de fato, fui lá, no mesmo dia à noite, eu fui lá, fiz ressonância, fiz isso, fiz aquilo. É que foi como se quando ele tirou o útero, fizesse um band-aid e pronto. Vida normal, não aconteceu nada. Então você sempre teve muito isso, né? Assim, uma fé e isso, em momentos difíceis, você sempre muito otimista, com muita fé, né? Nós temos recente nessa história, né? Eu estava dando o curso do batismo e a Vitória foi para UTI. Ah, é verdade. E ela me ligou, pai, eu tô indo para UTI. Eu tô indo para UTI. Eu falei, calma, fica calma. Eu terminei o curso do batismo. E eu cheguei em casa, tava o Emanuel, tava a Ju, tava a Wanda. E aí, a Wanda não tinha falado para eles, né? E aí eu cheguei e falei, né? Porque a Wanda, você vai ter que ir para o hospital lá. Eu falei, não, eu tô indo, tudo mais, né? E aí o Emanuel olhou para mim assim e falou, mas você está tão tranquilo? Eu falei, eu estava cuidando das coisas de Cristo. Você acha que Cristo não está cuidando das minhas coisas? Então, esse tipo de fé fez com que eu superasse muitas coisas na minha vida, de desemprego. Eu não posso te falar de situação financeira, que eu nunca passei aperto por situação financeira, graças a Deus. Né? Então, foram situações que eu passei, mas mais de te provar, assim, cara, será que você acredita mesmo em mim? Né? Uma das passagens que eu assim, sinto muito orgulho de você, Aline, foi quando você perguntou para mim, tio, eu tô querendo mudar de área. Verdade. Eu tô aqui na Natan. TAN, sou auditora, não sei o quê, mas existe uma proposta para mim trabalhar com previdência, tudo mais, mas é comercial, é venda. Eu falei, vai, você vai se dar super bem, muito comunicativa, carismática. Então, não tinha como dar errado, tinha que dar certo. Né? Você falou uma coisa pra mim, quando eu fui, né, pra entrar na Prudente, ai, tio, mas eu nunca vendi, eu falei bem essa frase pra você, eu falei, eu nunca vendi uma paçoquinha, eu não trabalho com vendas, aí você falou assim, você nunca trabalhou na área comercial, mas você é uma pessoa comercial, então você vai dar muito certo, confia no tio, você falou bem desse jeito, e é aquela dúvida que eu tinha, né, de largar, eu tinha acabado de ser promovida a pleno, fazia 3 meses, Sim. Aí eu falei, quer saber? Vou. E aquilo me deu uma confiança, e você viu, e tô lá até hoje, né, 12 anos de Prudente, e tudo assim que eu construí, as coisas que eu vivo, foi porque a área de vendas trouxe isso, né? Porque a área de vendas, eu falo, gente, não tem área melhor na vida para você trabalhar, né? E outra, né? Você tem uma equipe hoje. Né? Você forma equipe, você forma vencedores. Isso é uma coisa que você nasceu com isso. Você pequenininha, você organizava a bagunça. Você era a mandona. Então tinha isso, né? Quando o seu irmão estava na dúvida de ir para os Estados Unidos ou não. Tio, tem uma oportunidade assim, 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 assim. Vai, querido. Vai. Voa. É o que você escreveu ali, né? Mesmo em meio a turbulências, há quem escolha não desistir de voar. Foi voar. Seu irmão está lá, está bem, constituiu família. Você está aqui, constituindo sua família. Deus te abençoou com um filho maravilhoso. É verdade. Um marido maravilhoso. É verdade. Então a gente tem que ser grato, né? E finalizando, né? Depois da Nextel, eu parei e falei assim, vou me aposentar, porque eu me aposentei na Nextel, né? Trabalhava na Nextel quando me aposentei. E foi interessante também. Eu levei 20 minutos para me aposentar. No INSS de São Bernardo. Nossa! 20 minutos. Recorde. Eu saí de lá, fui para a catedral que tem lá no centro de São Bernardo agradecer. A gente já vinha fazendo as contas, né? E aí, eu sempre pedia para Deus, coloca uma pessoa boa na minha frente, uma pessoa que me atende e que me entenda. Né? E colocou uma mulher lá, que foi super legal, né? Teve que refazer os cálculos, porque é por isso que é importante você estar olhando sempre. Porque como eu tinha entrado no Banespa e o CNPJ que eles tinham era do Santander, perdeu um tempo.
Mas eu estava com a minha carteira profissional ali. Aí eles provou. regularizaram no sistema do INSS e deu a contagem certinha, de 35 anos e alguns dias para me aposentar, sair aposentado. Mas continuei trabalhando, fiquei 5 anos na Nextel ainda. Depois, quando eu saí, eu falei, não, eu vou parar, descansar. vou descansar. Menina, 1 ano em casa, fiquei louco, fiquei doente. Fiquei doido. Eu tô de férias, eu tô doido para voltar, né? Igual a avó, né? Isso é da nossa família. Não sei quem me É perguntou. genético, eu acho. Falou, não, você teve filho, agora você vai parar. Eu falei, gente, se eu parar eu fico maluca. Acho que nem se eu tiver 10 filhos eu vou continuar trabalhando, não tem jeito. A né? Wanda, ela não se vê assim também, dona de casa, nada. Assim, eu trabalho para que alguém ajude a casa. Eu também. Né? E aí, conversei com o padre, né, que é um amigo nosso, falei, queria uma atividade. Ah, mas lá na diocese paga tão pouquinho, não sei o quê. Eu falei, eu preciso de uma atividade. Preciso me ocupar. Preciso me ocupar. E aí, agora, dia 7, eu faço 6 anos. 6 anos. 6 anos da diocese. Nossa. Agora, também, entrei como assistente do departamento jurídico, fiquei 3 anos no departamento jurídico. Depois fui para o RH, vou fazer 3 anos, entrei como analista júnior e agora sou analista pleno do RH. É muito sucesso, né, gente? Todos os lugares que você passou, você teve promoção, você teve reconhecimento, né? Graças a Deus, graças a Deus. É. Eu me lembro que quando eu fui para o RH, o meu gestor atual, o Padre Márcio, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, faz um teste, se não der certo, aí a gente... Eu falei, não, eu não faço teste na minha vida. Eu boto fé no meu taco, padre. Eu vou e eu vou conseguir. Vai fazer acontecer. Mas você nunca trabalhou em RH? Eu falei, fica tranquilo. Eu aprendo. Eu aprendo. É isso, Eu aprendo. É isso. Então, você ter força de vontade, você consegue tudo. Sensacional. Gente, olhem esse podcast. Falem pra mim se vocês não amaram. E pra finalizar, Tios, tem alguma frase que você gostaria de inspirar os nossos ouvintes? Uma frase que você gosta? O que você falaria pra inspirar, assim, as pessoas que às vezes estão no início da carreira, estão passando por algum problema? O que você falaria? Acho que o que eu falaria é acredite em você. Acredite sempre em você. E veja sempre o copo meio cheio. Seja otimista em todas as situações da vida. A vida já nos traz muita coisa negativa, né? Seja otimista, acredite em você, tenha força de vontade e fé em Deus que vai dar tudo certo. Ai, sensacional, gente. Obrigada, Te tio, amo. por ter vindo. Eu falo, gente, acho que até meus 10 anos de idade, todos os primeiros pedaços de bolo eu dava pro meu tio. Era um amor, assim, uma paixão até hoje. Então, obrigada, tio, por ter participado. Eu tava muito ansiosa por essa gravação, assim, você me inspira demais. Obrigada por tudo, meu padrinho, além de tio, é meu padrinho. Pois é. Né? Obrigada mesmo. E é isso, gente. Curtam, compartilhem esse vídeo, esse podcast maravilhoso, se inscrevam no canal e fiquem ligados para as próximas gravações. Um beijo. Tchau, tchau.